Quero também cumprimentar o Luiz Oliveira, do Instituto Espiaço, também instituição organizadora desse importante evento, e também o Dr. Miguel Doria, Programa Hidrológico Internacional, que também participa aqui com reuniões importantes, trazendo especialistas da América Latina e do Caribe para discutir o tema hídrico nesse belo estado de Goiás. Eu queria saber dos presentes aqui, quem são gestores públicos? Pode levantar a mão, pessoal da SEMADES, prefeitos, secretarias, gestores públicos, né? Estudantes, temos estudantes acadêmicos, vimos os escolares aqui, e pessoal, por exemplo, de prefeituras do estado de Goiás, eu acho que chegarão durante esses dias, né? Muito bem, esse diálogo que nós estamos buscando aqui é exatamente aproximar um pouquinho a questão da ciência na academia, nos institutos de pesquisa, da gestão hídrica, né? E a minha fala vem nesse sentido exatamente de aproximar essa questão. Clima e água superficial, desafios e oportunidades, então foi a temática que nos coube nesse dia. Então, iniciando aqui, nós falaremos sobre alguns 4 pontos chaves. Vai ser bem rápida a minha apresentação. Primeiro é crise. Que crise? Todo mundo fala em crise, né? A gente ouve o galo cantar e não sabe onde, aquela velha frase aqui do Cerrado. A armadilha do gargalo. Existe uma armadilha que nós vamos mostrar que afasta a ciência da gestão. A questão é como nós quebramos essa armadilha. Como é que nós aproximamos aqueles que fazem ciência daqueles que gerem e da própria sociedade que utiliza a água. Há uma pequena distância que nós precisamos vencer. Nós falaremos também sobre variabilidades, mudanças climáticas e a água. E também há uma confusão nessa temática. Nós vamos mostrar como que a ciência tem olhado essa questão. E, finalmente, é o tema desse encontro tão interessante aqui em Rio Quente, o futuro. Como será a questão da água e o futuro? Quem é da minha geração, um pouco mais velho, né, cabelo mais branco assim, vai se lembrar, nos anos 80, tinha uma banda que chamava Supertramp. E um dos discos chamava Crisis, What Crisis? Crise, que crise? Né? Quem gosta de rock deve ter ouvido falar do Supertramp. Então, esse álbum mostra aquele cara tomando sol no meio do lixo e da poluição. Então, eu acho que essa é a sociedade que se depara mais ou menos com a crise. Mas pergunta, que crise? Né? Às vezes a gente acha que não está numa crise. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nós temos alguns elementos que nos mostram evidências dessa crise real. Não talvez futura, mas real. Reservatórios de abastecimento. 3 grandes cidades do país, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, experimentaram o secamento de reservatórios de abastecimento importantes. Em São Paulo, Cantareira, em 2014, ele zerou, teve que bombear do volume morto. A Brasília, o Descoberto, também praticamente zerou, não fosse o racionamento realizado. O Serra Azul, em Belo Horizonte, igualmente. Então a questão é, puxa vida, esses reservatórios de abastecimento de grandes cidades que foram dimensionados para abastecer com 100% de garantia essas cidades, utilizando exatamente essas retiradas de água dentro dessas regras operacionais. Falharam. Por que falharam? Nós vamos tentar explicar um pouco isso aí. A demanda de água, isso é um dado do Banco Mundial, já há bastante tempo, mostra o seguinte: os padrões de produção e consumo de água recentemente no mundo mostram que a demanda de água por todos os setores usuários quadruplica na medida que a população duplica. Isso tem a ver com os padrões de produção e consumo de água. A cada 5 anos, por exemplo, no estado de Goiás,
70% das cidades goianas decretam emergência hídrica. Essa é uma outra questão importante, principalmente onde não há reservatórios que regulem essa água, né? Onde há fio d'água, por exemplo, pequenos municípios que se abastecem de rios na área periurbana. Isso é uma questão crítica, não só de Goiás, mas outros estados do Cerrado. Isso gera conflitos frequentes pela água, seja na irrigação versus abastecimento, energia e etc. e tal. E aí vem a questão, o mar vai virar sertão, como diz o poeta? Nós estamos caminhando para esse, digamos, destino? E isso tem a ver com alguns problemas ao nosso ver. E o primeiro é que a ciência feita nas academias, feitas nos institutos de pesquisa, está separada da gestão hídrica, com esse gargalo no meio separando e impedindo que haja essa conexão. Seja a ciência alimentando a gestão com dados, informações e soluções, principalmente, seja a gestão retroalimentando a ciência com problemas a serem resolvidos. E o Programa Hidrológico Internacional, a Unesco, que está associada com algumas universidades e centros de pesquisa brasileiros, tem tentado exatamente quebrar esse gargalo, fazendo não mais ciência ou gestão, mas ciência e gestão, quebrando esse gargalo. E um exemplo disso é a realização desse seminário, esse diálogo, que mostra exatamente essa aproximação entre, por exemplo, a ciência, a academia e a gestão hídrica nas diversas esferas. A primeira questão que nos vem à mente também é a seguinte: as crises hídricas que nos têm afetado, dentre essas que eu mencionei em diversos estados brasileiros, grandes cidades, ela é um problema de variabilidade ou de mudança climática? Então nós temos aqui uma publicação relativamente recente que mostra o que tem acontecido nas 125 estações de chuva nos cerrados. Vejam aqui esse gráfico mostrando uma queda de cerca de 10% nos últimos 40 anos em todo o cerrado. E no mapa, no lado esquerdo, está mostrando em cores laranja, meio salmão e vermelho a redução na precipitação no cerrado nesses últimos 40 anos. Vejam que o estado de Goiás está praticamente todo inserido nessa zona laranja ou salmão, ou seja, com entre 8% e 12% de redução de chuva nos últimos 40 anos. Isso não é variabilidade decadal ou ciclos como El Niño ou Laninha. Isso são persistências já importantes de comportamentos, de já uma tendência que chega, se continuar, a mudanças climáticas, mas ainda é uma variabilidade climática. A questão é, como é que isso vai afetar o dia a dia, né, dos setores usuários de água, do meio ambiente e das pessoas? Então, a gente primeiro temos que estudar o que é a variabilidade climática de precipitação para ver depois as consequências. Muito bem, a precipitação é uma coisa elusiva, né? Como diz lá o texto bíblico e como diz um filósofo também que gosta muito disso, a chuva cai sobre todos, bons e maus. Mas o que acontece quando a chuva se transforma em vazão, que é o que nós queremos, é o nosso queijo, né? O queijo é a vazão dos rios, é a água dos aquíferos. Então veja um outro trabalho aqui, recente, mostrou o seguinte: o que aconteceu com a crise hídrica de Brasília? Como que uma barragem que abastece 2 milhões de pessoas no Distrito Federal falhou operacionalmente, né? E aí o pessoal do clima falou, não, mas é um problema de chuva, isso aí não aconteceu, tal. Aí fui procurar estudar mais ou menos e analisamos a parte, né, do balanço hídrico do reservatório, que vocês estão vendo do lado esquerdo. A linha superior são as entradas de água no reservatório. A linha média, pontilhada, é a retirada de água no reservatório nos últimos 30 anos. E a linha de baixo é o saldo, ou seja, o volume armazenado no final do ano.
E a crise hídrica claramente aconteceu, onde está aquele círculo vermelho, com 6 anos de vazões abaixo da média de maneira sistemática, né? Algo inédito na série histórica anterior, como vocês estão vendo, nos últimos 30 anos. Então, o que causou isso? Isso é normal? Isso não é? Então, alguns testes estatísticos aqui do lado direito, a autocorrelação e o coeficiente de Hurst, deram que há persistência nas diminuições de vazão, ou seja, é algo assim, existe um certo vírus na serra histórica que fez com que caíssem essas vazões de 6 anos persistentemente e sequencialmente abaixo da média, ressecando o reservatório e gerando essa crise hídrica. A questão é, o que a gente faz para prever isso no futuro? Então, existe uma nova estatística, chamada estatística de Hurst, que nós propusemos nesse artigo, que pode prever exatamente a confiabilidade desse sistema de reservatório de abastecimento, como Goiânia, João Leite, como em Brasília, o Descoberto, como Serra Azul em Belo Horizonte, e saber o que acontecerá no futuro com esses reservatórios em termos da sua confiabilidade e entrega de água com garantia, ou seja, segurança hídrica. Bom, isso foi o passado. E o futuro? Se houve crise hídrica, se houve desabastecimento num reservatório como o de Brasília, com 100% de garantia de entrega de água, que dizer nos próximos 60 anos, já que estão preconizando as famosas mudanças climáticas? Nós pegamos o mesmo reservatório do Descoberto, do Distrito Federal, pegamos a série histórica de 86 a 2005, que é a linha superior daquela tabela, fizemos uma simulação jogando resultados regionalizados de 4 modelos de mudanças climáticas, para não ficar só num. Falar, tem viés desse modelo inglês. Pegamos 4 modelos mais usados no mundo, fizemos um downscaling, está ali a bacia do Descoberto, corremos um modelo chuva-vazão, isso são questões técnicas, mas acho que vocês entendem, e fizemos o balanço hídrico do reservatório aqui embaixo. O que ocorrerá, então, por exemplo, nesse exemplo desse gráfico aqui embaixo, entre 2031 e 2050, se tudo acontecer como os modelos climáticos estão dizendo, com o reservatório descoberto, dos 20 anos de 2030 a 2050, ele vai passar 10 anos seco. Se as retiradas forem as mesmas que são hoje, 5.100 litros por segundo, por exemplo. Então, alguma coisa tem que ser feita. Veja, bom, e em termos futuros, em outros cenários de emissão, naquelas linhas vermelhas abaixo, o que acontecerá com a precipitação, temperatura, evapotranspiração e vazão? Precipitação vai se reduzir se tudo ocorrer como os modelos estão dizendo, regionalizando esses resultados de modelos de grande escala para pequena escala. Nós teríamos a redução de cerca de 30% na precipitação e de até 50% nas vazões afluentes decadais, médias decadais, não é num ano não. Essa é a questão. Então, aí o que acontecerá? Isso é uma bacia no centro do Cerrado. Goiás, muito provavelmente, está no mesmo barco. Minas Gerais está no mesmo barco. Se nós formos para Tocantins, fomos para o Mato Grosso, porque o ciclo, a questão climática, o sistema climático é o mesmo. Então, a pergunta fica, bom, o que faremos, então, para enfrentar esse tipo de desafio? Primeiro, reconhecer o problema. Nós temos que reconhecer o problema da variabilidade climática, o problema da futura mudança climática como tal. Senão, nós não vamos resolver o problema. Se você não reconhece o problema, você não resolve. Né? Como falou o nosso professor de Direito aqui, você tem que trabalhar com o que você... Né? Senão você não começa nunca. Planejamento de longo prazo. Planejamento é diferente de plano de governo. Plano de governo é para 4 anos. E o planejamento? Paris planeja água os próximos 20 anos, no mínimo, o seu abastecimento. E teve crises hídricas recentes. Questão da adaptação. Gestão da oferta da demanda de água. É muito importante a adaptação a esses novos cenários de mudança climática. Verificação continuada do processo. Vocês estão vendo o ciclo. PDCA. Verificação continuada, seria o check. E, finalmente, aprender fazendo, que é todo o ciclo. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer e vamos aprendendo e como andar de bicicleta pedalando. Não é?
Então, vamos ver como é essa adaptação, aqui indo já para o fim da apresentação. Integrar sistemas superficiais e subterrâneos de abastecimento de água. Temos poços, temos rios, temos reservatórios nas cidades. Nós podemos integrar esse sistema e devemos, e não correr atrás do prejuízo, como São Paulo, quando houve a crise hídrica, furando o poço para tudo quanto é lado, né? Brasília correndo atrás do prejuízo também, interligando os sistemas, leste e oeste e tal, né? Vamos tentar integrar esses sistemas. E a água subterrânea tem boa qualidade, né? E aumenta a segurança hídrica. Um exemplo disso foi um trabalho que nós fizemos nessa ilha onde explodiu um vulcão em 2021 e onde nós fizemos um trabalho de integrar a água superficial e subterrânea em sistemas dessa ilha para que houvesse maior segurança hídrica para todos, principalmente quando as cinzas desse vulcão taparam todos os rios que abasteciam a ilha. Então, a solução estava nos poços, em situação de desastre, e salvou a ilha. Muito bem, no caso do descoberto, o que vai acontecer no futuro? Se a gente sabe que há essa tendência de reduzir as vazões afluentes decadais, médias decadais, até 50% nos próximos 60 anos, vamos retirar menos água preventivamente, para não secar o reservatório, e podemos altear a barragem, por exemplo, em 1 metro. É simples um alteamento, uma medida estrutural. E isso vai garantir, por exemplo, que a linha vermelha, que seria o saldo da minha conta bancária, que seria o meu volume útil, ele nunca mais vai zerar. E, finalmente, pagamentos por serviços ambientais. Em bacias não reguladas, onde não existem reservatórios, por exemplo, em cidades do interior de Goiás, em algumas cidades do Distrito Federal, o que acontece? Esses rios que não são regulados, eles sofrem um ressecamento natural em função da compactação do solo, por exemplo, e de diminuição da vazão de base. Chega no período de estiagem, como agora, os rios secam. Chega no período das chuvas, os rios estão cheios de terra. E aí geram problemas muito grandes para as empresas de saneamento, como a Saneago, como a Caesb e como a Copasa. Terra durante a chuva e falta de água durante a seca, né? Então, programas como o Produtor de Água, que estão no mapa onde eles estão situados no Brasil, fazem o seguinte: os produtores rurais recebem uma compensação financeira pelos serviços que eles geram para as empresas de saneamento, para os consumidores de água, como os irrigantes e como o setor elétrico. E esse ciclo virtuoso, ele gera melhorias na bacia e gera uma segurança hídrica, por eu ter uma água de melhor qualidade na época da chuva e mais água durante o período da seca. Aqui está toda a parte econômica nesse artigo, mostrando que R$1 investido em programas, inclusive como os Juntos pelo Araguaia, realizados aqui no estado de Goiás, gerariam 2 ou mais reais para cada real investido em termos de benefícios para a sociedade consumidora de água. E isso é muito importante para quem está investindo no setor público, setor privado e assim por diante. E, finalmente, concluindo que a nossa moderadora está já indicando, nós falamos que a segurança hídrica ela é afetada pela variabilidade climática, pelo crescimento e por desastres. Dissemos também que as mudanças climáticas aumentarão esse risco ainda mais no futuro, gerando um estresse social, econômico e inclusive político, como foi colocado aqui anteriormente. Mostramos que existe um gargalo atualmente entre a ciência e a gestão. E esse gargalo pode ser quebrado, rompendo aquele paradigma e fazendo ciência e gestão, e não mais ciência ou gestão. Devemos tomar aquele princípio da precaução na presença de incertezas que temos, e essas incertezas estão aí. E o planejamento de longo prazo e a gestão adaptativa devem fazer parte dessa integração e dessa, digamos assim, perspectiva e desse enfoque. E, finalmente, alguém pode dizer, mas será que isso é possível? Será que nós conseguimos mudar essa realidade?
E a resposta é a seguinte: como disse um filósofo, o possível é superior ao real. Muito obrigado.